Senhor, em nome de Jesus, eu quero ver como o Senhor vê. Eu quero enxergar, que o Senhor possa abrir olhos espirituais nessa noite, que o Senhor possa abrir ouvidos espirituais nessa noite, mas especialmente que o Senhor possa derramar dons hoje, Senhor, de ciência e conhecimento, que os teus filhos possam ver o sobrenatural, mas também possam passar a enxergar a Bíblia, o Evangelho, como o Senhor quer que eles enxerguem. Derrama essa unção hoje, Senhor, do efatá, daquele que abre os olhos, daquele que diz assim: abra, porque o Senhor está abrindo os olhos para uma nova perspectiva, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. João 18, versículo 1. É uma revelação e eu tenho certeza, irmãos, que Deus vai falar o seu coraçãozinho. Amém? Quem achou de João 18:1, Evangelho de João, e diz assim: tendo Jesus dito isso, saiu com os seus discípulos para além do ribeiro de Cedron, onde havia um horto, no qual ele entrou com os seus discípulos. E Judas, que o traía, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se ajuntava ali com os seus discípulos. E tendo, pois, Judas recebido à corte os oficiais dos principais sacerdotes e fariseus, veio para ali com lanternas e archotes e armas. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e disse-lhes: a quem buscais? Responderam-lhes a Jesus, o Nazareno. Disse-lhe Jesus, responderam-lhe a Jesus, o Nazareno. Disse-lhe Jesus: sou eu. E Judas, que o traía, estava também com eles. Quando, pois, lhe disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Tornou-lhe, pois, a perguntar: a quem buscais? E eles disseram: a Jesus, o Nazareno. Jesus respondeu: já vos disse, sou eu. Se, pois, me buscais a mim, deixai ir estes, para se cumprir a palavra que tinha dito: dos que me deste, nenhum deles perdi. Então Simão Pedro, que tinha a espada, desembainhou-lhe e aferiu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: mete a tua espada na bainha. Não beberei eu o cálice que o meu Pai me deu? Primeiramente, eu quero dizer para você que qual é a visão que você tem de Deus, qual é a visão que você tem do Evangelho. Porque, meu amado, dependendo da visão que você tem de Deus e do Evangelho, a visão que te passaram, a forma que você vê, talvez pode não ser a forma que Deus quer que você veja. E hoje eu quero essa unção profética, que Deus ele coloque as lentes dele diante dos seus olhos, para você conseguir ver Deus e ver o Evangelho pela perspectiva de Deus e não pela perspectiva do homem ou daquilo que foi te passado. Como pode um homem conviver com Jesus durante 3 anos e meio, ao ponto de a Bíblia dizer assim: porque Judas, aquele que o traía, não é aquele que o traiu, aquele que o traía. João ele descreve com minúcias que Judas traía Jesus há muito tempo. Ele não traiu ali, ele já vinha traindo. Outros diziam assim, outros evangelhos dizem: Judas, aquele que o traiu. Mas João não, João descreve Judas, aquele que o traía. Ele coloca no contínuo, ele coloca no verbo contínuo, ele coloca ali. Ele diz: olha, esse cara ali foi só o ápice, foi a tampa da traição. Ele já vinha traindo. E aí João é o único que percebeu isso, será? João diz assim: porque Judas, aquele que roubava o dinheiro que Jesus colocava, que era tesoureiro, porque a bolsa da tesouraria ficava com ele. É muito impressionante isso, como que Jesus dá crédito para as pessoas. Sabe, Jesus sabia que Judas roubava ele, mas Jesus acreditava em Judas. Acreditava, que isso, apóstolo? Jesus sabe de todas as coisas, irmãos, entenda. Não limite a graça e o poder de Deus. Eu não creio na predestinação.
eu não sou calvinista. Eu sou arminianista. Então eu acredito que Deus limita, é a quinose. Ele diminui o seu conhecimento acerca da sua decisão para poder ele respeitar a sua decisão. Enquanto o homem está vivo, ele acredita que o homem pode ser regenerado. Enquanto Judas está andando com Jesus, Jesus acreditava que Judas poderia ser mudado, que a palavra poderia entrar. Entenda, a graça é acreditar no homem e liberar o perdão sobre a vida do homem. Sinergia é você entender a palavra e aceitar, e aí a graça se apodera de você. E ele nunca aceitou. Agora, por que não aceitou? Talvez porque nunca entendeu. O homem, ele nunca aceita aquilo que ele não entende. Na verdade, Deus nos deu um cérebro, e tudo que nós não entendemos, nós temos a inclinação a expelir, a expulsar. Nós negamos aquilo que nós entendemos. Por isso que tem discussões, por isso que tem debates. E depende do nível de cultura que você tiver e do domínio próprio que você tiver, você vai discutir educadamente e respeitar a opinião do outro. Mas se tu não tiver nenhuma cultura e não tiver os frutos do Espírito, tu vai bater boca por não respeitar e não conseguir enxergar a visão do outro. Quem entende isso? Não entende. É isso. O que é uma discussão? É você não conseguir entender a outra parte. Mas um crente, quando ele é altruísta, ele consegue entender a outra parte. Jesus, ele estava tomado de altruísmo. Jesus, o que é altruísmo? Você colocar o outro à frente de você mesmo, se colocar no lugar do outro, querer entender o outro. Rapaz, se todo ser humano tivesse esse entendimento, não teria problema de ovelha com o pastor, não teria problema de esposa com o marido, porque ele se colocaria no lugar. Poxa, pela ótica, se eu fosse a minha mulher, é isso que eu falei, deixaria ela chateada. Se colocar no lugar é algo maravilhoso para resolver um problema. Então, Jesus, ele fazia isso. Por quê? Vou tirar a tesouraria dele, vou denunciar ele, vou entregar uma profecia para ele, vou botar o dedo na cara dele e dizer, tu é ladrão, vou expor ele para todo mundo. Jesus, ele quer resgatar pessoas. Jesus não é conivente com o pecado, mas Jesus entendeu o seguinte: esse cara é ladrão, andando comigo, se ele sair de perto de mim, o que ele vai virar? Viu porque a perspectiva de Deus é totalmente diferente? Jesus nunca quis excluir ninguém. Quando você vê alguém na igreja, frequentando a igreja, e ele diz assim, aquela pessoa frequenta a igreja e ainda é assim, aí você diz, andando com Jesus ele ainda é assim, tu quer que ele se afaste para ele virar o quê? Então ali ele pode ser regenerado, ali há esperança para ele, andar com Jesus há esperança. Por isso que eu falo, não critique seu marido, a sua esposa, está frequentando a igreja, não acuse ele. Você nem parece que é crente. Nunca use esse vocabulário, que tu afasta a pessoa de vez. Enquanto a pessoa está aqui, irmãos, há esperança, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Talvez a sua vida não foi transformada na mesma velocidade da outra pessoa, porque o teu nível de entendimento não foi tão rápido de revelação como o da outra pessoa. Mas a Bíblia diz que ao seu tempo todos seremos transformados. E a obra de Deus está em processo de construção em nós. Eu estou começando a mostrar para você uma nova visão. Quem está entendendo isso? Porque você vê como vê, mas eu quero que você veja como Deus vê. Eu não quero que você veja nem como Davi veja, mas eu quero que você veja como Deus vê. E aí a Bíblia diz que Judas leva a religião para o lugar secreto. Isso mexeu comigo quando eu li. Porque ele já traía, mas havia uma esperança. E Jesus está sentado na mesa e Jesus em momento nenhum diz, pegou o microfone na hora da pregação, né? Porque na ceia tinha pregação, ele pegou o microfone e diz, e você, tem gente aqui que está me traindo. Jesus disse, um de vocês vão me trair. Quem, Senhor? E o cara que já estava traindo estava disperso na mesa. Aquele que eu molhar o bocado molhado e der na boca dele, assim, a colocar na mão dele. Outros evangelhos diz que aquele que molhar o bocado no mesmo prato que eu. Ele estava distraído ali, pensando nos planos dele. Sabe por quê? Às vezes a mensagem não entra no nosso coração porque a gente está sentado à mesa com Jesus, mas os nossos planos são superiores à voz de Deus sobre nós. Nós não deixamos a voz de Deus, a palavra de Deus ser soberana em nossa vida. Nós não deixamos Deus ministrar o nosso coração. Irmãos, eu quero dar um conselho para você. Quanto mais ansioso você for, mais preocupado você for, senta mais aqui na frente, não senta aí atrás não.
Porque você aqui na frente, você vai prestar mais atenção na palavra, você vai sendo ministrado. Porque às vezes você é um cara tão preocupado com o que vai pagar, que não vai, tu está sentado ali atrás, qualquer coisa te distrai, daqui a pouco tu pensa naquele boleto, tu pensa no teu problema, a mensagem está sendo pregada e você está pensando só em você, no seu problema, e aí você não deixa a mensagem entrar e regar o teu coração. Judas estava tão preocupado com os planos dele, eu já preguei sobre isso, eu estou ministrando isso de novo, nem estava no script aqui, mas eu estou mencionando porque tem gente que não ouviu. Judas estava tão preocupado porque ele era um zelote, ele queria ser conselheiro do rei, ele queria aconselhar Jesus, fazer o melhor, ele queria no reino messiânico, assim como Davi tinha Ussai e Aitofel dando conselho para Davi, não é isso? Ele queria ser um conselheiro do rei, ele queria ser acima. Vamos imaginar, o único que tinha cultura era ele, o único que estava em Jerusalém era ele, o único que estudado era ele, o único que morava em Jerusalém era Judas, o restante todo morava na Galileia. Então o que tinha cultura, que falava, que estava ali era ele. No meio dessa equipe aqui, o cara mais influente vai ser eu. Olha o restante, ninguém tem cultura nenhuma, o mais influente vai ser eu. Então, na mente dele, esse Galileu vai reinar. Ele faz coisa que eu não faço, mas ele vai fazer o que eu falar para ele fazer. O problema, irmãos, que na mente dele, se ele pensou, se eu entregasse Jesus, se eu entregar Jesus, vai haver uma grande revolução aqui, e aí vão tomar o reino, e ele vai reinar, porque vão prender ele, a multidão aqui foi curada, vai tomar o reino e vai entregar, e quando entregar eu vou bater no ombro dele e vai dizer, aí, esse reino só foi conquistado porque eu tomei a iniciativa e te entreguei, porque o Senhor é muito mansinho. Vem aqueles que estão oprimidos, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tu é muito mansinho, desse jeito ninguém toma reino nenhum não. Mas agora sim, eu tenho que fazer a minha parte. Qual é a minha colaboração nessa equipe? A minha colaboração nessa equipe com certeza deve ser entregar Jesus. Vai haver uma revolução, a gente toma tudo. Pedro já está com a espada mesmo, a gente entrega o reino para ele. Ele vai falar, Judas, como que eu vivi a eternidade sem você? Só vai faltar ele falar isso. E aí eu vou ser o cara do cara ali. Só que quando ele viu que deu tudo errado, ele quis se matar, porque ele não ouviu momento nenhum que era a vontade de Deus. Jesus falou, o meu reino não vem dessa maneira, o meu reino não vem dessa maneira, o meu reino não vem dessa maneira. E ele não ouviu, ele ouviu Jesus falar o tempo todo, mas ele estava com os planos dele na mente dele. Existe até hoje pessoas assim, irmãos. Vem para a igreja com os planos dele na mente. Vem assim, ó, eu tô na igreja, mas largar minha mente eu não vou largar. Porque eu gosto das duas. Eu gosto das duas. E eu não vou largar. Jesus é amor, Jesus não quer ver ninguém sofrendo. Aí ele cria uma estrutura mentirosa para não largar o pecado. Porque ele está aqui, ele não quer ser ministrado. Ele não quer que Jesus fale com ele. E se eu falar aqui, isso foi coincidência, não foi Deus que falou, porque ele não quer ser ministrado. E aí, a mesma coisa aconteceu com Judas. E o que aconteceu? A religião tomou conta dele. Quando você frequenta um ambiente e não pensa como Deus quer que você pense, você se torna um frequentador de igreja, um religioso. E um religioso, ele é insano. Um religioso, ele é leviano. A palavra leviano significa aquele que é irreflexível. É aquele que faz e não sabe por que faz. Age sem saber por que age. Ele é um militante de uma causa, ele é um ativista, e aí ele não sabe por que ele está fazendo ali. É aquela pessoa que dá mau testemunho, aquela pessoa que não tem a mente renovada. A religião não liberta ninguém, eu falei isso. A religião não levanta ninguém. A religião é incapaz de moldar o caráter de alguém. Jesus Cristo é estilo de vida, não é religião. Ele não veio para trazer uma religião nova, ele veio para trazer o reino de Deus, uma pátria. Então é isso que nós temos que entender como cristão, compreender, ter uma visão do reino eterno de Deus. Quem está começando a entender? Então, ele diz assim, vamos levar lá, e ele leva quem? Ele não leva os romanos, ele leva os religiosos. Ele leva aqueles religiosos, ele leva os soldados dos religiosos, que era a guarda dos religiosos, não eram romanos. Malco não era um soldado, Malco era um servo do sacerdote. Quem lembra do estudo de edificação uma vez? Ele era um servo do sacerdote que sonhava ser um sacerdote. Quando arrancou a orelha dele, ele não poderia ser mais sacerdote, porque o sacerdote não pode ter defeito nenhum. E aí foi, não lembra desse título? Quem lembra dessa mensagem? E aí Jesus cola a orelha dele. Mas sabe o que é interessante?
como que um homem que andou com Jesus 3 anos, Jesus revelou o lugar secreto para ele, mas ele levou a religião para o lugar secreto. Irmão, tome cuidado para tu não levar a religião para o lugar secreto. Sabe, quando você entra pro teu quarto e já não tem mais estilo de vida cristã. Tu entra no teu quarto, até as suas orações são repetidas, até as suas palavras já são, sabe o que tu tá falando. Tu já tá orando sem saber que tu tá orando. Tu tá orando, tá falando assim, tá falando, tu esquece quando tu tá pensando um monte de coisa. Cuidado para tu não levar o tradicionalismo para dentro da tua casa. Quando tu entrar dentro do quarto, tu ora. Quando tu entrar dentro do quarto, tu pensa em Deus. Tu abre o teu coração, se desnuda na frente dele e mostra para ele o teu interior. Pede ele para limpar o teu coração. Se tem amargura, pede para tirar. Se tem falta de amor, pede para colocar. Mas quando tu entrar, tu tenha noção. Pede Deus percepção de da onde você está e do ambiente que você está, para tu não levar a religião para dentro do teu quarto ou do teu lugar secreto. Levou, e aí olha o que acontece. Jesus estava descendo, e quando Jesus está descendo, uau, isso é forte demais. Jesus, ele viu o que estava acontecendo, ele se antecipou e disse: a quem buscais? A Jesus, o Nazaré. Jesus disse: eu sou. Todo mundo caiu no chão no poder de Deus. A Bíblia diz que eles, afastando para trás, caíram. Os soldados que vieram buscar eles não aguentaram o poder da palavra eu sou, porque a palavra eu sou foi a mesma palavra que Deus disse para Moisés nas ardentes: Moisés, eu sou o grande eu sou. Quando disse Jesus de Nazaré, eu sou, ele não disse sou eu. Ele se colocou no lugar de Deus. Ele disse eu sou. Os homens caíram, e se caíram, levantaram atordoado. E aí Jesus pergunta de novo: a quem buscais? É como se Jesus estivesse dizendo: vocês acham que vocês vieram para me levar preso? Eu estou me entregando, porque se eu quisesse vocês continuavam deitados. Ninguém matou Jesus, ele se entregou pelo nosso pecado, ele é Deus. E aí ele diz assim: vocês ouviram eu pregar durante o dia, eu estava à luz do dia, mas agora vocês vêm com açoites, com correntes, com chibatas, uma hora dessa me pegar? Por que Jesus teve que chegar diante dos discípulos, na frente dos discípulos, se antecipar para dizer que ele era? Jesus era a figura mais conhecida daquele tempo. Os gregos vieram da Grécia para conhecer Jesus. Você lembra do texto? Um dos homens chegam, 2 gregos, eles chegam até Filipe, que era de Cesareia. Por que chegaram até Filipe? Porque Filipe, ele falava grego. Todo judeu da bacia do Mediterrâneo, todo judeu da Galiléia, Galite, centro das nações, ele falava grego. Eles não falavam hebraico. Alguns sabiam hebraico, mas a maioria falava em grego. Por isso que os judeus da Galiléia eram discriminados pelos judeus de Jerusalém. Porque os judeus de Jerusalém acreditam que quem não fala, o judeu que não fala hebraico, não é judeu original. Então tinha essa discriminação da Galiléia. Por isso que tem uma guerra até hoje dos judeus. Olha só, está entrando uma aula de teologia aqui. Ô glória. Quem está gostando? Diga amém. Amém. Só meia dúzia, tá bom. Mas ainda vale a pena. O professor de grego bate o pé que Jesus falava grego, porque ele foi criado em Nazaré. E Nazaré falava grego. E os hebraístas dizem: se ele falava grego é porque ele não pode ser o Messias, porque o Messias tinha que falar hebraico. É uma guerra, né? Qual é a língua que Jesus falava? Hoje ele está falando em português aqui, irmão. Amém? Ele está falando através de mim, está falando em português. Mas houve sempre essa guerra, né? Mas tinha o preconceito. E os judeus que falavam, é lógico que quase todos os judeus da Galiléia, eles também falavam hebraico. Mas como a língua grega era a língua comercial, eles falavam hebraico. Quando eles iam falar hebraico, falavam com muito sotaque. Entendendo? A língua materna deles era o grego. Eles falavam o grego ali, comércio, vendia, trocava peixe.
Mas na hora que eles queriam falar com os judeus, eles falavam hebraico. Então, como eles não tinham muito costume de falar hebraico, quando eles falavam com sotaque. Você lembra quando Pedro chega na casa de Caifás, que Pedro fala e a mulher fala assim, é um deles, porque fala como eles, porque ele tinha sotaque da Galileia. E aí é muito interessante que Jesus teve o tempo todo falando, não foi? Pega essa chave agora. Isso é forte, hein? Olha o teu irmão, diga, é forte, hein? Já estou preparando meu coração para receber. A Bíblia diz que Jesus teve que se identificar, porque ninguém conhecia Jesus. Se os gregos vieram da Grécia, e aí, repito, volto lá, em Filipe. Chegaram em Filipe e falaram, com Filipe em grego, nos leva até Jesus? Aí Filipe vai em Tomé e conversa com Tomé. Tem uns gregos aqui que eles estão querendo conhecer Jesus. Ouviram falar de Jesus lá na Grécia, na Europa. E aí Tomé e Filipe chegam pelos cantinhos, Jesus fazendo o esboço, tipo pastor Ana quando quer falar comigo assim, quando eu estou ali preparando o esboço. Aí ele chega e fala assim, mestre, tem uns gregos querendo falar contigo. Qual foi a resposta de Jesus? Quem lembra? Quem é bom de Bíblia? A resposta de Jesus foi essa: chegou a hora, Pai, glorifica o teu filho, igual eu tenho glorificado o teu nome. Qual foi a resposta de Deus? Ah, agora vocês gostam, né? A voz do céu: eu já te glorifiquei e vou te glorificar outra vez. Uns ouviram Deus falar, outros disseram, foi anjo que falou com eles, e outros disseram, só ouvi trovões. Pode ter sido Deus que falou com eles. Cada um teve uma percepção da voz de Deus, mas quem estava ligado ouviu, tanto que escreveu. As pessoas podem estar no mesmo ambiente e podem estar na mesma igreja, uns ouvirem trovões, outro pensar que é um anjo, e outro falar, esse foi Deus que falou, loud and clear, alto e claro. Alto e claro, falou aqui, e eu entendi igual Jesus entendeu. Quantos estão ligados? Quantos estão aqui preparados para ouvir a voz de Deus? Agora, sabe o que me chama a atenção? É que Jesus teve que se apresentar. Ele era conhecido lá na Grécia. Será que ninguém conhecia ele? Será que ele teve que se identificar? Alguém poderia falar assim, os discípulos de Jesus, igual eu já ouvi pessoas falarem, estavam tão parecidos com Jesus, que Jesus teve que se identificar. Não tem nada a ver com o físico. Eu quero dizer uma coisa, um princípio, você, pastor, pregador, isso serve para mim também, amém? A palavra corta dentro de nós também. Por isso que ela tem 2 gumes. Ela corta lá e aqui. Se Jesus teve que se identificar, porque ninguém conhecia ele, só sua mensagem, é porque o próprio Jesus tornou a mensagem dele mais conhecida do que ele. E nós queremos nos tornar mais conhecidos do que a mensagem de Jesus. Jesus foi preso pela sua mensagem e ninguém conhecia ele. Chegaram lá, quem é? Ele fez a mensagem dele ser mais conhecida do que ele. Isso é muito poder, né? Agora, é o seguinte, sabe quando as pessoas vão perceber que você é filho de Deus e que você carrega a mensagem dele? Quando você falar assim, o eu sou está na minha vida, e as pessoas caírem diante de você, mas não no poder de Deus, mas se rendendo à graça de Cristo. Um cristão que carrega a mensagem de Cristo, ele ganha o pai, ele ganha a mãe, ele ganha o irmão. E aí quando você fala, Senhor, me glorifica, igual Jesus falou, Senhor, me glorifica na minha casa. Você quer glorificar? É dar vitória, irmão. É que as pessoas têm tanta coisa, né? Senhor, me glorifica, Senhor, me honra na minha casa. Jesus fala, eu já te glorifiquei, eu já te honrei na tua casa. Você já é crente, mas eu vou fazer vou fazer a segunda vez, vou fazer melhor, vou fazer mais excelente. A família toda vai se converter, eu vou além. Ou seja, aquilo que Deus já tem feito na sua vida, Ele já tem feito, já é uma obra. Agora, qual é a imagem que nós temos? No século XIV, teve um homem que ele criou escreveu um livro chamado, se eu não me engano, ele era italiano, esse camarada.
Ele escreveu o livro Inferno de Dante. O nome desse homem era Dante. Na verdade, ele escreveu um livro divino. O nome do livro é Divina Comédia. E ele criou um teatro. Tinha muitos esses teatros, né? Os gregos, os italianos gostavam muito desses teatros que exaltavam os deuses. Thor batia o martelo e ele corria e tal. E ele tinha muitas essas coisas. O teatro nasceu lá, né? E aí eles, com essa cultura, o Inferno de Dante, ele forjou muito a imagem que nós temos do inferno. Você sabia que nesse livro, Inferno de Dante, no século XIV, que ele criou a imagem do diabo vermelhinho, com o rabo, com a seta e um garfo? Foi ele que criou nesse personagem, vestir o camarada assim, e dali começou a imagem. Quando o cara pensa no diabo, é o cara todo de vermelho com um garfo. Aonde tem na Bíblia o que o diabo tem um garfo? Ou que tem um rabo? Não tem uma passagem na Bíblia, mas foi forjado o nosso pensamento. Por que vemos o que vemos? Por que pensamos o que pensamos? E aí quando você pensa no diabo, já pensa logo no cara com a capa, com o chifre. Aonde me mostra na Bíblia que a Bíblia diz que não teve uma besta que sai com 7 chifres, mas não tem nada a ver com o diabo. É outra besta, o diabo é outra besta. Aí eu bora botar assim, o diabo com chifre. Aí ia tirar essa ideia. O cara tem um chifre, um chifrinho, um chifrão, um chifrudo. Não é isso? Aí cria uma imagem. Por quê? Porque passaram uma imagem religiosa. E nesse livro também, do Inferno de Dante, que foi forjada a ideia de purgatório, que uma outra religião cristã criou, né? O purgatório. Ele fala do purgatório, que ele faz uma viagem no inferno e ele passa pelo purgatório. E ele começa a satirizar. O que é satirizar? Ele começa a debochar com a crise daquelas pessoas. Aquelas pessoas estão lá no purgatório pedindo para ser salvo e ele começa lá a zombar. É tipo aquele pessoal da Porta dos Fundos fez, né? É uma sátira. É debochar com o divino. E esse cara, ele fez isso, ele forjou o pensamento de muita gente. Agora, e o que é Jesus? E Deus? Quando você tem uma ideia de Jesus, você vê Jesus de olho azul, branquinho, de olho azul, e aí você consegue imaginar ele assim, né? Só que aí você vai ver Isaías 53, diz que Jesus não era bonito. Não diz que ele era feio, já ia falar que ele era feio. Mas ele diz que nele não tinha formosura nenhuma que lhe atraísse. Nenhuma! Tá vendo, pastor William? Tu é mais de Jesus. Pastor William é bonitão. Então, nele não havia formosura nenhuma que atraísse outros homens. Ou seja, ninguém andava com ele porque ele era o modelo da época. Quem está entendendo? E nele não tinha nada. Aí forjam Hollywood, um Jesus hollywoodiano. Ou então, os europeus foram os primeiros. Leonardo da Vinci, Michelangelo, Donatello. Não é o Tartaruga Ninja. Foram os pintores mesmo. Esses caras existiram. Leonardo, esses camaradas, Rafael, eram pintores. E esses camaradas, eles pintaram o quadro de Jesus. Jesus tinha olho azul. Por quê? Porque os italianos, a maioria, tem olho verde. Os alemães, os gregos, eles têm olho claro. Eles são branquinhos. Então eles pintaram Jesus igual a eles. Quem está começando a entender? E aí nós brasileiros, nós criamos uma ideia de Jesus de olho azul, né? E tem umas estátuas que eles colocam assim um negócio que a boca de Jesus fica até vermelha. Eu fico pensando, Jesus ele é essa imagem, igual a essa imagem? Não. A Bíblia diz que nele não havia formosura uma em nada que lhe atraísse. Então, a partir daí você entende. Quanto mais... Aí, vamos imaginar. Jesus seria como quem? Não vou dizer aqui, tá? Ninguém. Brinquei, pastor William, não tem nada a ver. Mas, só no caráter. Mas Jesus, ele tinha a pele bem queimada de sol, porque ele era um oriental. Se tu vê um judeu mesmo, um oriental, você vai ver que a pele é queimada de sol, o cabelo crespo, bem grosso, e a pele bem queimada de sol. Ou seja, o Jesus tinha um cabelo crespo, uma pele bem queimada, bem desgastada, não tinha um creme, não tinha nada para passar. Então a Bíblia diz que nele não tinha nada que... Mas qual a ideia que criaram dele?
Se ele é Deus, então ele deve ser muito belo, mas já foi padronizado pelos deuses dos panteões gregos, que ele já pintava Hércules grandão, fortão, bonitão, ou já pintava outro, aí falou assim, se Jesus é filho de Deus, então ele é assim também, já forjava ele, a imagem, o rosto dele, né? Então, e a partir daí, quanto de Jesus você pensa que sabe, ou de Deus que você pensa que sabe, ou do Evangelho que você pensa que sabe, e na verdade de repente não sabe de nada? É por isso que nós somos uma geração que muitas das vezes nós queremos sentir a presença de Deus, o fluir de Deus, mas como que podemos ter a total presença de Deus, de um Deus que nós só conhecemos uma parte dele? Queremos a totalidade da presença de um Deus que só conhecemos em parte. Eu tenho que conhecer mais ele, me relacionar e pedir a Deus, Senhor, me revela a tua essência, porque a religião me impregnou muitas imagens, até o diabo tu tirou a imagem do diabo. Deus é a mesma coisa, sabe? Quantas pessoas olham Deus e veem Deus como um Deus maldoso? Eu estava conversando com um rapaz aqui, ele falou para mim assim, no final do culto, ele falou, apóstolo, o senhor poderia me explicar? Nada tira da minha cabeça que o Deus do Antigo Testamento, brabo, violento, é o mesmo Deus do Novo Testamento. Eu falei, Deus brabo, violento, que mata, que não faz aquilo. Eu investi quase meia hora nele aqui, mostrando que Deus não fazia isso porque ele queria. Aliás, ele esperava o tempo certo para fazer. Ele disse para Abraão, não vou te entregar essa terra agora, porque os homens que habitam essa terra, a medida de pecado deles não está completa. Eu não tenho legalidade para tirar a vida deles. Aliás, eu não quero tirar a vida. Eu vou esperar 400 anos ver se eles se arrependem, para ver se eu deixo eles morarem no meio. Eu vou dar a terra, mas se eles se arrependerem, eles vão morar no meio de vocês, eles vão fazer a aliar, vão fazer a circuncisão. Eu não quero matar ninguém, mas eu quero dar tempo para ele se arrepender. Deus é amor, ele dá tempo, ele ministra, ele inclui. Desde o Antigo Testamento ele é o Deus da graça, ele sempre foi. O Novo Testamento, a Bíblia diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Então é a graça dupla, ele abundou a graça no Antigo Testamento, mas ele sempre foi um Deus gracioso. Mas qual é a imagem que nós temos dele? O que forja nosso pensamento? Tem uma frase aqui que eu vou deixar para vocês. Essa frase é de Einstein. Ele diz assim: a imaginação é mais importante do que o conhecimento. As pessoas que mais prosperam, as pessoas que mais fluem, são as pessoas que têm mais imaginação. Elas são criativas, não são? Tudo na imaginação. Tem escola que está trabalhando com menos conteúdo, menos informação e mais criatividade. Está botando um negócio para as pessoas criarem, atividade para criar. Eles entenderam que a criação é o segredo de tudo. Então, Einstein diz assim: a imaginação é mais importante do que o conhecimento, mas é o conhecimento que empodera a imaginação. Quem pode dizer assim, uau? Cara, isso me impressiona, esse pensamento. Porque como é que eu vou saber se é uma árvore se eu não conheço uma árvore? Eu posso fechar meus olhos e imaginar uma árvore com muitos frutos, frutos caindo. Eu posso imaginar a comida da Simone. Gente, que comida, cara. Eu estou impressionado. Aí eu comi na casa do Jonathan da Simone domingo. Cara, se convida para ir na casa dela comer. Faz isso para... Eu falei para si, hoje me convém comer na tua casa. Rapaz, eu não vou nem falar. Tô falando sério, cara. Eu fiquei impressionado. Eu falei assim, Deus, me perdoa. O estrogonofe, eu não gosto de estrogonofe, não. Ela fez uma comida para mim e fez outra proposta. Eu provei o estrogonofe e falei assim, que é isso? Eu nunca comi um negócio, nem tem gosto de doce enjoativo, não. Um negócio temperado, uma coisa gostosa. Botou de páprica, não, o negócio. Botou isso, botou os berenguendem lá. Eu, que isso? Quase que eu fiz uma campanha de 7 semanas no final de culto na casa dela. Falei, fazer uma semana, uma campanha aí, 7 semanas. Tá bom? Amém. Glória a Deus. Aí acabou a comida. Pastor Tiago. Glória a Deus. Nem vou falar se levar o Edivaldo junto. Aí acabou. Aí, se levar o Erisvaldo, aí já arrasou. Aí o Edivaldo arrumou um discípulo que tem quase o nome dele. Edivaldo e Erisvaldo. E come mais do que ele. Eu acho que foi o Eris que potencializou. Falar igual o Paulão, taca a bexiga. Se falar. Mas voltando para a mensagem também. Aí você tenta imaginar uma árvore. Pensa agora numa árvore.
Você sabe o que é uma árvore? Porque tu tem o conhecimento do que é uma árvore. A partir do conhecimento, você está empoderado a pensar no que aquela árvore pode produzir. Tu pode imaginar ela cortada, tu pode imaginar uma árvore frutificando, tu pode imaginar uma árvore seca, tu pode imaginar uma árvore caída. A imaginação é mais importante do que o conhecimento, mas o conhecimento empodera a imaginação. Então imagina só que eu quero imaginar sobre Deus. Eu quero imaginar sobre Deus. Eu quero criar uma imagem agora na minha mente de Deus. Jesus voltando. Eu vou recorrer a um recurso da internet. O vídeo que eu coloquei lá no grupo hoje, talvez. Mas aquilo ali foi fruto de criação humana. Mas agora eu tenho uma base para alicerçar a minha criatividade. Um vídeo que alguém postou, uma foto que alguém postou. E quando eu imagino Jesus voltando nas nuvens, eu tento imaginar Jesus voltando na nuvem a partir da ideia que eu tive num filme ou num livro. Jesus em cima da nuvem, assim, com arco-íris em cima dele. Então, tudo que você vai imaginar vai partir de uma ideia de algo que você aprendeu. Agora, imagina que eu quero pensar sobre Deus da maneira que Deus é, sendo que tudo que me ensinaram sobre Deus é do que Deus não é. Tá confuso, gente? Tá não, né? O Espírito Santo tem que revelar, não tem? Ele falou comigo, irmão, e tem que falar com vocês. Eu não vou baixar o nível. Você, apóstolo, eu não entendi a mensagem. Fica ligado em espírito que você vai entender. Porque o Espírito que falou comigo, ele vai estar mostrando para vocês. Não vou baixar nível não. Quem está entendendo? Deus é conosco, amém? Quantos estão sendo libertos nessa noite? Agora você começa a entender, meu Deus, por que eu penso dessa maneira como Deus? Eu tive uma conversa com um rapaz outro dia, que o cara estava numa crise. Fui fazer um gabinete com ele. Na verdade, ele é um pastor. Eu fui ter esse gabinete com ele lá em Caxias. Foi na segunda-feira agora. Porque ele veio falar para mim que ele sobe no púlpito para pregar. E aí começa a ouvir vozes anunciando e condenando o pecado dele, do passado. E ele disse que ficava tremendo. Ele disse que sentia que ele ouvia a voz dizendo assim: você vai manifestar um demônio agora, porque você pecou esse pecado há 4 anos, 5 anos atrás, mas eu sei que você pecou. E ele disse que dava uma aflição nele. Ele disse: apóstolo, a última vez eu travei meu corpo todo, que eu não conseguia sair do lugar, eu estou aflito. Ele falava chorando comigo: eu estou aflito. A minha esposa chora porque eu estou doente por causa disso. Um pastor. E eu falei: pastor, eu quero trazer uma palavra de libertação para o senhor hoje. Eu quero falar sobre a graça, eu quero falar sobre o amor de Deus, eu quero falar sobre o perdão, eu quero falar sobre isso, eu quero falar sobre aquilo. Comecei a falar sobre a graça, ministrar que ele é filho de Deus, abri a Bíblia, vários textos bíblicos. Eu orei, o pastor lá em lágrima, ele falou: pastor, obrigado por você ter vindo aqui. Hoje eu sou um novo homem, hoje eu estou confiante que eu sou. Mas porque ele se arrependeu, um homem temente a Deus, tão temente que ele estava pegando isso, recebendo isso na mente dele como um pecado do passado. Ele falou: pastor, não é pecado de agora não, é do passado. Ele dizia: você pecou e eu vou te acusar, eu vou fazer isso em você, eu vou entrar na sua vida, eu vou te destruir. O que leva a esse homem? Todo o ensinamento que teve. Irmãos, entenda o seguinte: o que é uma heresia? Uma heresia, ela faz sentido. Se não fizesse sentido, não seria uma heresia. Abre aspas aqui, tem um pastor que ele tinha muito meu respeito. Eu não vou mencionar o nome dele. Mas ele esses dias falou que a Bíblia tinha que ser atualizada. Que a Bíblia não era suficiente, que a Bíblia tinha que ser atualizada para poder enquadrar na Bíblia atos e comportamentos de gênero. Não, isso aqui está muito mal compreendido, a Bíblia tem que ser atualizada. E aí vem Billy Graham e diz lá, no século passado, ele diz: a Bíblia é tão atual do que o jornal que vai sair amanhã. Mas como que um homem, ele consegue? Entenda o seguinte: nós não podemos diminuir o evangelho para se encaixar no nosso lifestyle, nosso estilo de vida. Não. Eu não tenho que diminuir o evangelho para ele caber em mim, não. Eu tenho que crescer. O evangelho me leva a outro nível.
Eu não tenho que tirar isso, tirar aquilo. Mas sabe o que acontece? Essa palavra já... O diabo, ele já trabalhou várias estruturas lançando imagens errôneas. Entenda, escuta. Muita verdade com um pouco de mentira torna toda a verdade mentira. Uma heresia, se alguém contar para você que agora Deus é o diabo, tu não vai acreditar. Então uma heresia, ele quer destruir tua fé com muita verdade e 2 ou 3 mentiras no meio, para que faça sentido e você possa dizer: nossa, bem que isso faz sentido. Toda heresia faz sentido. E ele abre a Bíblia, e ele te mostra, e ele abre, e ele expõe, e ele fala com convicção, e ele até chora, porque toda heresia faz sentido. Se não fizesse sentido, ia gerar repulsa em nós. Por isso nós temos que andar com o coração aberto para Cristo, lendo a Bíblia, orando, andando em discipulado, aprendendo o que é a verdade da cruz, para que nós possamos repelir o que é heresia. Apóstolo Jesus, Paulo, quando escreve aos Gálatas, ele diz assim: entenda, irmãos, eu não estou querendo bater hoje não, quem está entendendo? Eu quero abrir os olhos. Eu quero que você crie repulsa àquilo que é falsa doutrina. Paulo diz: se um anjo pregar um evangelho diferente do que eu estou pregando para vocês, que esse anjo seja amaldiçoado. Ele estava tão convicto na mensagem que ele estava carregando, que ele nem ficou com medo de parecer soberbo diante do público. Nossa, que homem soberbo. Um anjo aparecer, ele disse que ele ainda está certo. Ele disse, mesmo que o anjo apareça, que ele seja anátema, porque essa mensagem é real. Sabe por que ele está falando aos Gálatas? Queriam anular a cruz de Cristo com legalismo. Um pouquinho de legalismo no meio da graça é como se tivesse não graça. Um pouquinho de legalismo. O que é legalismo? As pessoas querem agir com legalidade para tudo. Tem que vestir assim, não pode usar isso, não pode usar aquilo, não pode ter que prender o cabelo, não pode soltar isso, não pode fazer aquilo, não pode vestir calça, não pode fazer aquilo outro. Um pouquinho de legalismo no meio da graça anula a graça. Um pouquinho de mentira no meio da graça, no meio da verdade, anula a verdade. Nunca deixou de ser uma verdade. A graça é plena e a verdade é plena. O problema é que o inimigo, ele não lança a mentira para nós logo na nossa cara. Ele coloca flashes diante de nós e começa a criar similaridade. Ele começa a fazer isso. Ele começa a criar um vínculo conosco. Ele tenta entrar na igreja. Ele tenta diluir a igreja. Ele tenta diminuir a igreja. E o evangelho não cabe mais na igreja. E a igreja fica querendo podar o evangelho. Igreja para aceitar povo de gênero. Entenda, nada contra pessoas de gênero. Você se aceite do jeito que você achar melhor. Porém, a igreja não vai diminuir o padrão dela para você ser aceito. Respeito, abraço, amo, cuido. Entra aqui, eu respeito. Tem pessoas que entram aqui, assistem o culto, eu falo, converso. Pronto. Porém, o evangelho não vai diminuir o padrão dele para te encaixar. Você tem que crescer para alcançar o evangelho. O evangelho é amor, amém, irmãos? O evangelho é amor. E Jesus, ele quer salvar a todos. Jesus tem a graça dele, se estende a todo. Então, o que tem empoderado a nossa imaginação? Quando uma pessoa chega para mim e fala assim, após tem problema de eu ler livros sobre guerra espiritual, batalha espiritual, eu falo, meu amado, lê a palavra, lê livros que falam sobre relacionamento com Deus, intimidade com Deus, arrebatamento, visão do céu. Para que tu lê livro que fala sobre o diabo? Tu quer empoderar a tua mente sobre as coisas do diabo? O diabo eu não preciso conhecer ele não, só tenho que conhecer Jesus. Jesus me guarda do diabo. Então eu não tenho que me preocupar em conhecer o diabo, eu tenho que me preocupar em buscar um relacionamento com Jesus. Como diz aquela música, seguro estou nos braços. E esse, agora deu uma desafinada pior de todas do céu. Eu estou seguro no braço do Senhor Jesus. Eu posso ver o diabo desse tamanho, eu posso ver ele com 10 chifres. Eu vou olhar, eu estou no braço de Jesus, eu vou olhar para ele e vou falar assim, ei Jesus, quem está querendo me intimidar?
Então pare, empodere a tua imaginação buscando conhecimento de Deus, buscando conhecimento da graça de Deus, porque o diabo, se tu conhecer, se graduar no diabo, se graduar não sei o que lá, demonologia, que tem uma matéria na teologia, virar o cara que sabe tudo de demônio, eu não sei nada, eu vou falar, cai por terra, ele vai cair, igual tu. Quem entende isso? Eu vou falar, em nome de Jesus agora, pum, debaixo do meu pé, ele vai cair. Eu não preciso saber sobre ele, eu tenho que saber sobre a autoridade do nome de Jesus. E aí fica empoderando a minha mente. Aí lembra do exemplo que eu usei sobre a baunilha? Quem lembra? Gente, é impressionante, tu vai no shopping, eu quero de baunilha, eu quero misto, tá, o misto é de chocolate, de baunilha é o quê? De baunilha, poxa, eu sei, mas o que é uma baunilha? Quem aqui sabe o que é uma baunilha? Fala comigo. Né? Então você comeu a baunilha, você comeu, mas não sabe de onde que é a baunilha? Então agora, né, aí eu joguei no Google, falei assim, cara, uma baunilha é uma babosa. Eu falei assim, uma baunilha... Isso é uma baunilha? Nossa, e é gostoso. Aí eu fico imaginando como nós somos cristãos dentro de uma perspectiva de eu sinto Deus, eu até gosto de Deus, mas eu conheço Deus igual eu conheço a baunilha. É mais ou menos por aí. E aí criamos um Jesus evangélico, criamos um Jesus católico, um Jesus militante, um Jesus de guerra, o Jesus que você quiser, depende da tua alma. Em 1500, a igreja que dominava na época criou as cruzadas. Os caras chegavam e diziam, todo mundo aqui tem que ser crente. Eu não sou, mas eu sou da religião tal, taca ele na fogueira. Pronto, e plantou a força. Foi assim que o Brasil foi descoberto. Chegaram aqui matando os índios, tacando fogo em todo mundo. Você é da igreja tal. É, não sou não, eu sou cacique. Tu não é não? Então taca ele no fogo. Foi assim que o evangelho chegou aqui. De morte, de guerra. Os cruzados faziam isso. Lê a história. E diziam em nome de Jesus, em nome de Jesus, pega fogo, tacava. Manifestava alguém, manifestava o demônio. Manifestava o demônio, não tem mais jeito, joga ele na fogueira. Em vez de expulsar o demônio, tacava na fogueira. Lê o filme A Caça às Bruxas. Vê o filme A Caça às Bruxas, vai falar isso tudo. Veja, é a história da igreja. Ninguém pode assistir filme de terror aqui. Quem entende isso? Mas esse filme conta a história da igreja, A Caça às Bruxas. Pode assistir. E aí você vai ver que conta a história que acontecia de fato. Os bruxos eram tacados na fogueira, porque eles acreditavam, não pode ter libertação. Ou seja, quando a igreja perde a autoridade do nome de Jesus, ela ataca a pessoa em vez de expulsar o demônio na vida da pessoa. Isso não tem acontecido até hoje, não? Teu marido chega bêbado, tu ataca ele, em vez de expulsar o Zé Pirina que está na vida dele. Teu cachaceiro, teu pinguço, tu ofende ele, ele fica mais pinguço ainda. Teu filho chega drogado, seu drogado, seu aquilo outro. Você ataca, você não taca na fogueira porque hoje é crime. Mas tu mata ele com palavra em vez de expulsar o demônio. Vê se não é a mesma ideia de condenação. Porque perdeu a autoridade? Porque perdeu a autoridade, porque não jejua mais, porque não ora mais, porque não lê a Bíblia mais, porque não tem mais autoridade. Agora ataca as pessoas em vez de expulsar os demônios. Olha para o teu irmão e diga assim, eu quero ver como Jesus vê. Em nome de Jesus. Mas o que tem te empoderado, o teu conhecimento, para empoderar a tua imaginação? Qual o conhecimento que tem buscado para empoderar a tua imaginação? Netflix? La Casa de Papel? O que tem empoderado a tua imaginação? Apóstolo, eu tenho sonhado muito com prostituição, mas aqueles filmes que tu tá vendo toda hora não tem cena de sexo? E tu quer que a tua mente seja empoderada com qual conhecimento? Com a Bíblia, se você está vendo Netflix o tempo todo? Tem uma... Mensagem de louvor, pode vir. Tem uma série que eu comecei a ver na Netflix porque eu achei interessante, que conta a história dos bárbaros de Roma, que é chamado Os Vikings. Mas eu nunca vi tanta obsessão por estupro igual o cara que fez esse negócio.
No primeiro capítulo que eu vi, teve 3 estupros. O cara chegava nas aldeias, entrava os soldados, estuprava as mulheres, a mulher, aquela coisa, aquela cena, a mulher pelada aparecia, aquelas coisas. Eu falei assim, cara, a história é tão legal. É interessante a história, mas eu vou parar de ver por causa dessa porcaria. Ainda botei a legenda em inglês para poder treinar meu listening, para entender meu inglês. Assisti a história estava contando tudo. Na época eu estava dando aula de teologia ali, no outro galpão, falando sobre os bárbaros, falando sobre o reino dos anglo-saxões. História bíblica pura, aquela série é Bíblia pura, conta tudo que acontece na história bíblica. Não da Bíblia, a história do contexto da era bíblica. Só que eu não pude ver, porque os caras colocaram, os caras são pederastas. Eles tiveram que inserir essas coisas, não basta só a história. Eu não vou prender as pessoas pelo conteúdo, vou prender a pessoa pela obscenidade. E aí me expulsou, eu tive que desistir. Agora, e você? Está empoderando a tua imaginação com o quê? É muito legal, é o vídeo. Aqueles garotos, você sabia, não sei o que lá, que conta aquelas histórias né? Aqueles meme, tem palavrãozinho. Ah, o cara só solta um palavrão. Soltou um palavrão, tu continua assistindo? Está empoderando tua mente com o quê? É por isso que tu vê Deus do jeito que tu vê. Irmãos, nós temos que ser crente, não brincar de ser crente não. Temos que mergulhar no Senhor, buscar conteúdo bíblico, ler a Bíblia, orar. Não é ser chato não. Não tem problema de tu assistir um filme com a tua família, quem entende isso? Mas um dia uma pessoa estava assistindo um filme e eu perguntei para ele assim: o filme que tu está assistindo, tu me chamaria para assistir contigo? Não. Agora, como que Jesus vai ficar na sua casa? Que se nem eu tu tem coragem de assistir junto comigo, tu imagina Jesus? Quem está começando a entender? Eu queria continuar pregando, irmão, tem tanta coisa para falar aqui. Olha aqui. Eu acho que eu vou fazer o conhecimento, o 2. Amém? Não dá para resumir não, acabou. Tem muita coisa para falar. Escuta. Gente, eu não posso tropeçar naquilo que eu tenho ensinado. Acabou o tempo. É o que Deus tinha para falar. Ou eu poderia ser menos prolixo e falar mais rápido da próxima vez. Mas Deus falou que tinha que falar.